Alterar a verdade dos fatos é uma estratégia interessante para ser utilizada no seu processo? Eu sou Leandro Rigueto e você está no projeto Audiência nas Entrelinhas, que tem por objetivo compartilhar conhecimento sem necessidade de ter razão. Existe uma verdade única? Nós discutimos muito no dia a dia que cada um tem a sua verdade. Eu gosto sempre de defender que existe uma verdade real, existe uma espinha dorsal onde existe uma verdade que todos estão em volta. Alterar essa verdade dentro de um processo é uma estratégia inteligente para buscar alcançar o seu objetivo? Vejam só o caso. Um engenheiro civil ingressa com uma ação trabalhista buscando vínculo empregatício com a construtora. Nesse momento, o que ele busca? Como pessoa física, reconhecer os 3 elementos do artigo 3º da CLT, que é trabalhar habitualmente, trabalhar subordinado e receber salário. Sem esquecer que a pessoa física que busca ser empregada, ela não pode se fazer substituir. Na condição que ela exercia na construtora, ela não podia colocar alguém no seu lugar, ou seja, ela tem que ter pessoalidade, que é um requisito oculto do artigo 3º. É preciso ter pessoalidade. Eu preciso preencher os 3 requisitos e possuir a pessoalidade. Nesse caso, o engenheiro ingressa com a ação, informa que foi empregado da construtora e quer todos os seus direitos. A partir desse momento, a empresa é citada para apresentar defesa e, ao defender-se, ela apresenta um contrato de prestação de serviço entre a construtora e o engenheiro. Vejam só que interessante. A partir da apresentação da defesa, o autor da ação, nesse caso o engenheiro, tem o direito de impugnar, de se manifestar daquela defesa, para contestar todos os argumentos que foram apresentados. Nesse momento, o autor da ação, o engenheiro, resolve alegar uma falsidade de documento. Diz que o contrato em questão apresentado pela construtora é falso, que a sua assinatura foi inserida de maneira digital. Vejam só, é uma alegação gravíssima dentro de um processo, porque ela não fere apenas a construtora e o autor. Ela fere todos os atores que estão envolvidos dentro de um processo. Nesse momento, a construtora, visualizando essa acusação grave, ela busca alternativas para comprovar que o contrato que foi apresentado era verdadeiro. E ela recorda-se que o autor da ação, o engenheiro, utilizou o mesmo contrato em órgãos públicos para buscar benefícios, para buscar isenções fiscais, para comprovar a prestação de serviço. Ele usou para obter vantagens dentro desse órgão público, que era um direito seu, a partir da comprovação de que ele prestava serviço à construtora. Nesse momento, a construtora requer ao magistrado que oficie o órgão público para que o órgão público responda 2 perguntas. Uma, se eles têm cópia do contrato, e segundo, quem entregou este contrato dentro do órgão público. Para a surpresa do autor e não surpresa da construtora, o órgão público se manifesta no processo após a intimação pelo magistrado e o órgão público junta o documento original e diz que quem apresentou no órgão público em questão foi o próprio autor, juntamente a todos os documentos anexos. Ou seja, comprova que o autor tinha ciência daquele contrato, comprova que o autor assinou aquele contrato e, inclusive, utilizou dentro de um órgão público junto a outros documentos. Comprovando que o documento que estava sendo juntado era verdadeiro, que o autor tinha ciência da sua existência e que o mesmo assinou. Desta forma, não era falso e aquela alegação feita pelo autor engenheiro era algo grave e que estava sendo alterada a verdade para que ele buscasse obter uma vantagem dentro daquele processo. E aí vem a questão. É interessante utilizar uma estratégia de inverter a verdade do processo ou daquilo que está sendo discutido para obter uma vantagem? Eu respondo não. A verdade ela pode existir em cada ator dentro do processo. O autor tem uma verdade, a empresa tem uma verdade, mas sempre existirá uma verdade espinha dorsal, sempre existirá uma verdade real. Alterar os fatos para obter uma vantagem nunca será uma estratégia interessante. A sentença desse processo saiu, o magistrado deu a sentença, condenando o autor à litigância de má-fé, ou seja, ele litiga para obter uma vantagem ilícita, ele automaticamente não consegue a justiça gratuita, terá que pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, e ainda manchou a sua própria história perante a Justiça do Trabalho e aquele processo por ter invertido a verdade dos fatos, não conseguiu provar que era empregado da construtora, ou seja, o contrato comprovava uma prestação de serviço, e a relação e o processo tornou-se um processo desgastante, tenso, e que o autor acabou saindo de maneira
totalmente prejudicado por uma estratégia totalmente errada sua, certo? Quando ele apenas buscava o vínculo empregatício. Desta forma, buscar a verdade, comprovar a verdade, mesmo que toda a verdade que você vai explanar dentro do processo ela não lhe traga benefícios, é sempre a melhor estratégia quando se busca agir com ética, agir de maneira comprometida com todos os atores dentro do processo, as partes, os advogados, o próprio magistrado, para se exercer um trabalho correto e que venha a trazer objetivos, certo? Que podem ser positivos ou negativos, mas da maneira mais correta que possa ser exercido, certo? Espero que essa reflexão e essa dica tenha sido útil a você. Até o próximo episódio.